Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo aí em suas casas. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de uma forma poderosa. Amém? Confesso para os irmãos que, para mim, seria bem mais confortável eu estar sentada aí no banco. Ainda mais diante de grandes pregadores, né? Quando o pastor Marcel ele me convidou, ele falou assim: olha, você vai ter uma vantagem, eu não vou estar lá. Eu falei, que bom. Porque quando a gente está aqui em cima, ministrando a palavra, e o pastor Marcel sentado ali, olhando na sua cara, a gente treme na base. Mas não desmerecendo, né? O pastor Everton está lá atrás, continua aí, pastor, quietinho. Temos também o Marcos Paulo, né? Que tem uma palavra abençoada, o Eduardo e outros, né? Fábio. Mas eu falei, Senhor, já foi feito tantos convites para mim, e eu sempre recusando, eu sempre falando, não, pastor, eu tenho vergonha, eu não quero, eu fico tímida, o meu lugar é mais aqui embaixo, sem microfone, orando pelas pessoas. Mas só que me chamaram para pregar em uma igreja tal, aí eu fui. Me chamaram para ir na outra, eu fui. E o Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele ministrou na minha vida e disse assim: prepara, porque você vai pregar na igreja. E eu pensei comigo de novo, Senhor. E pensei assim, o Espírito Santo, Deus falando. Passou 2 dias, o pastor mandou uma mensagem. Eu falei, eita, agora eu não vou poder recusar, porque o Senhor já tinha falado. E a gente tem medo, é normal, porque subir aqui às vezes pode parecer fácil. Para a gente que está embaixo recebendo é muito bom. Eu amo uma boa palavra. Eu gosto. Só que quando a gente está aqui, a responsabilidade aumenta. Porque não é simplesmente eu abrir a palavra e pegar aqui, escolher um texto e começar a falar para vocês sobre esse texto. Eu preciso meditar na palavra e saber e entender o que eu estou pregando, o que eu estou ministrando. Mas eu falei com o Senhor, Senhor, eis-me aqui, a tua graça me basta. E eu creio que nesta noite, meus queridos, que vocês venham perdoar qualquer falha. Meu português não é lá essas coisas. Às vezes a gente vai dar umas atropeladas nas palavras, mas eu creio que aquilo que o Senhor quer falar para a igreja hoje, aleluias, a mensagem vai ficar gravada no coração de cada um. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua palavra no texto de Lucas. Aleluias, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Lucas 19. Oh, glórias, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Aleluias. Esse texto,
conhecidíssimo, nosso meio. Quem nunca ouviu falar sobre Zaqueu? Inclusive, esse texto é muito ministrado na escola, infantil, as crianças. Você pode perguntar para qualquer criança quem é que subiu na árvore para ver Jesus, e eles vão responder: Zaqueu. Um texto também, essa passagem, a gente já viu que gravaram até uma música, uma música que foi cantada por muitas pessoas, crentes, não crentes, inclusive fizeram até remixada, e é um texto conhecidíssimo. Mas é um texto, querido, que fala no profundo do meu coração. E um texto, talvez um dos mais importantes na palavra do Senhor, porque é um texto que fala da salvação de um homem. Um homem que teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E por que não também falar que esse texto, há 20 anos atrás, quando eu me converti, era o texto que era pregado para mim todos os dias. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar visitando, estar indo num culto, era o texto que mais era ministrado. Então eu ouvia falar de Zaqueu. O pastor Wilson, muito conhecido, que já está na glória, ele vinha com a sua bicicletinha, com a sua Bíblia debaixo do braço, e quando ele me via na rua, e eu via ele, que ele vinha, eu saía fora, passava do outro lado, que eu falei: vem ele falar de Zaqueu de novo. E ele sempre dizia: olha, desce depressa, seja como Zaqueu. Então essa mensagem, ela tem um significado muito importante na minha vida, porque ela fez parte da minha conversão. Isto há 20 anos atrás. E a palavra do Senhor diz que, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e ali havia um varão chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E ele procurava ver quem era Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Aonde Jesus passava, aonde ele andava, a multidão o seguia. E esta multidão, havia diversas pessoas com diversos interesses. Pessoas essas que iam atrás de Jesus em busca de algo, em busca de cura, em busca de um milagre, em busca de uma transformação, em busca de uma restauração. Ali tinha pai em busca de cura para a filha, que é o caso de Jairo, que estava ali buscando um milagre para a filha dele. Também havia ali também um homem, um centurião, que estava em busca de uma cura, de um milagre para o seu criado. E aquela multidão cercava Jesus. Uns queriam apenas tocar, outros tentando achar ali algum motivo para acusar Jesus, para poder culpar Jesus. E aquela multidão toda cercando, porque aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Se nós olharmos mais um pouquinho, aqui fala sobre o cego de Jericó, que ele não podia ver, mas ele ouvia que Jesus estava passando, e ele clamou, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou em meio àquela multidão e olhou, e naquele momento ele estendeu as mãos e curou aquele cego. E assim seguia a multidão. E essa multidão, querido, ela se repete nos dias de hoje. Essa multidão, ela continua acontecendo hoje no século 21, nas igrejas. Essa multidão que vai até Jesus em busca de algo, em busca de alguma coisa, em busca, quem sabe, de uma cura, porque quando recebe talvez um diagnóstico de uma enfermidade, elas vão até Jesus. Aqui nós vimos que a motivação era certa. Sim, até Jesus a motivação, o motivo era o certo, que era Jesus, mas com a motivação errada.
Isso aconteceu comigo há 20 anos atrás. Porque eu ouvia falar de Jesus. Quantas das vezes foram me feito o convite, desce depressa, que Jesus quer entrar na tua casa. Como diz a música, Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Mas eu recusava. Eu dizia, não é a hora. Ainda não é o momento. Não quero largar as minhas coisas, não quero largar minhas bebidas, não quero largar as coisas mundanas. Ainda não é o tempo. E quantas das vezes foram ministradas essa palavra no meu coração. Até aqui um dia, eu me vi como aquela multidão. Eu me vi naquela situação daquelas pessoas que exprimiam, que apertavam Jesus em busca de algo. Uma situação de enfermidade, uma situação que para mim seria o final, seria uma situação de morte, porque até então ninguém sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Algumas pessoas já sabem a enfermidade que se deu nas minhas mãos. E eu me lembro como se fosse hoje. Ia no médico, ia no outro, e o médico, as notícias não eram boas. E com a Miriam, com 2 meses de vida, e eu me vi ali numa situação tão ruim, uma situação de medo, de desespero. Então, como aquela multidão que estava ali atrás de Zaqueu, eu também me encontrava naquele dia. Naquele momento eu me lembrei daquele Jesus que fora pregado para mim. E eu falei, gente, eu preciso de Jesus. E eu disse, manda chamar aquele pastor. Manda chamar aquele pastor, porque eu quero levantar minhas mãos e eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. E eu me lembro, querido, cada detalhe de como aconteceu. Quando eu estava ali na varanda da minha cunhada, uma varanda alta, e o inimigo soprando na minha mente, dizendo para mim, olha, tu vai morrer mesmo, se atira dessa varanda, deixa tudo por aí. Mas eu me lembrei daquele Jesus que foi tão pregado para mim. E eu me disse, chama o pastor. Chama o pastor porque eu quero aceitar Jesus. E naquele momento mandaram chamar o pastor. E eu levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida para ele. E a minha vida foi transformada. Mas querido, sabe o que me intriga? Sabe o que me deixa triste? É porque eu tive muitas oportunidades de ter um encontro com Jesus. Até que foi necessário eu passar por aquela situação. E quando a gente vê a situação de Zaqueu, quando a gente olha para essa passagem, aqui fala que Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E se a gente olhar a vida de Zaqueu, a história dele, naquele momento talvez Zaqueu ele não estava passando por nenhuma situação de enfermidade. Talvez na família dele estava tudo bem. Ele era rico, Marcos Paulo. Eu fico assim, idealizando. Quando eu começo a ministrar a palavra, eu fico viajando, né? Como esse jovem fala assim, eu viajo. Aí eu fico imaginando assim, Zaqueu, ele ali querendo passar entre a multidão. Mas diz a palavra do Senhor que não foi a multidão que impediu Zaqueu de chegar até Jesus. Foi a estatura dele, era pequeno. E sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes nós temos usado coisas, situações, para ser impedimento, para que nós possamos chegar até Jesus. Queremos culpar alguém, queremos sempre dar uma desculpa, e às vezes o problema está em nós. Mas Zaqueu, ele fez diferente. Ele não deixou que aquela debilidade dele, que era o fato dele ser pequeno, o parasse. O coração dele estava desejoso de Deus. Como eu disse, eu sinto a presença de Deus aqui.
Ele não estava doente. A situação financeira dele era boa. Ele morava numa casa boa, devia ter um carro bom, né? Mas ele estava ali. Ele queria ver Jesus. Ele queria poder olhar nos olhos do mestre. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E ele mais que depressa, ele correu. Quantas das vezes nós corremos para Jesus porque o calo aperta, né? Quantas das vezes nós corremos para Jesus quando a gente vê que não tem mais jeito? Quantas das vezes nós só vamos até Jesus porque a solução humana não tem? Claro, Ele pode sim fazer o impossível, mas por que nós deixamos chegar a este ponto? Zaqueu estava ali. Ele queria ver Jesus. Ele queria poder tocar Jesus. Ele queria poder olhar nos olhos de Jesus. Ele não estava ali porque ele estava enfermo, nem porque ele precisava de algo, não. E mesmo que a multidão, por causa da multidão, por causa dele ser baixinho, não podia ver, mas ele arrumou um jeito, ele correu. E diz a palavra do Senhor que ele subiu a árvore. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Oh, rabaxeriandarabasúpias, decantarabasúpias. Zaqueu, ele foi até Jesus, não porque ele precisasse de algo. Mas eu entendo aqui, queridos, que mesmo ele tendo dinheiro suficiente, mesmo a estrutura familiar dele, não sei, devia estar boa, a saúde estava tudo ok, mas havia um vazio na alma de Zaqueu. E esse vazio, querido, o dinheiro, a mansão, nada disso pode preencher a não ser Jesus. E Zaqueu se sentia daquela forma. Porque não adianta, querido, você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Nunca se viu um povo tão ansioso e depressivo como se vê nos dias de hoje. É tanta ansiedade, tanta depressão, pessoas tirando a própria vida. Porque é muito pregado, é muito ensinado nas escolas a somente a gente ter e não ser. As pessoas, elas querem porque querem, não que seja errado, mas que a gente saiba equilibrar. Mas hoje o que mais vemos é as pessoas correndo, trabalhando, porque eu quero ter isso, eu preciso ter aquilo. Aí quando tem, aí quando chega no ápice, eu consegui tudo. Eu moro numa mansão, eu tenho o carro que eu queria, eu tenho a roupa que eu queria, eu tenho o sapato que eu queria. Mas quando ela começa a olhar para dentro dela, ela vê que ela é uma pessoa vazia, uma pessoa morta. Porque, como eu disse, podemos ter tudo, mas se não tiver Jesus, nós não temos nada. Se eu não tiver a presença de Jesus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não vou a lugar nenhum. E talvez é dessa forma que Zaqueu se sentia, sendo discriminado pela população, porque o povo não gostava dele, porque ele era um cobrador ali, corrupto. Ele pegava além daquilo que era para pegar. Então ele era mal visto pela sociedade. Mas ele queria ver Jesus. Ele tinha sede de Deus. E ele correu. O convite de Jesus para você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Ele. O convite dele nesta noite, ele está dizendo: ainda dá tempo, corre para Jesus, ainda dá tempo. Não espere o dia mau chegar. Não espere a enfermidade bater na sua porta para você ir até Jesus. O momento é hoje, o momento é agora. Faça como Zaqueu, rompe a multidão, rompe as suas fragilidades, debilidades. Corre para Jesus.
A palavra do Senhor diz: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você entende que o convite não foi Zaqueu que convidou Jesus, mas foi Jesus que convidou Zaqueu. E esse convite Jesus, ele está fazendo todos os dias, ele faz todos os dias. A palavra do Senhor, se não me engano, em Mateus 11, 28, fala: vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, ele está te convidando, querido. Ele olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu talvez se perguntasse: peraí, como ele sabe o meu nome? Quem falou para ele o meu nome? Olha o que Deus manda te dizer, meu querido, minha querida que está aqui nessa noite. Antes que alguém fale de você para Jesus, Jesus já sabe quem você é. Jesus sabe o seu nome, seu sobrenome. Jesus sabe tudo sobre você. Ele te conhece. Talvez Zaqueu ficou surpreso, mas imediatamente ele obedeceu aquela ordem. Ele desceu depressa para receber Jesus em sua casa. E Jesus, ele te convida hoje. Eu vejo o quanto Jesus é paciente, o quanto Jesus é amoroso. E pela essa mensagem, querido, nós vemos que Jesus, ele ama todos com igualdade. Ele não faz acepção de pessoas como muitas das vezes a sociedade faz. Jesus, ele não está olhando para a sua condição, mas ele olha para o seu coração, se o seu coração tem sede dele. E Zaqueu imediatamente desceu. E eu fico imaginando a alegria daquele homem em receber Jesus em sua casa. Mas algo que Deus ministrou no meu coração é que antes Zaqueu descia da árvore, Jesus estava o aguardando. Jesus simplesmente, se quisesse, ele poderia entrar da casa de Zaqueu pelas paredes sem alguém abrir a porta, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele esperou Zaqueu descer. E Zaqueu abriu a porta de sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, filho? Jesus, ele faz o convite. Você obedece e desce. Mas ele só entra na sua casa, que é o seu coração, que é o meu coração, se você abrir a porta para ele entrar. Ele só vai entrar se você abrir a sua porta e falar: entra, Jesus, fica à vontade. Jesus não é como um ladrão que chega já metendo o pé, arrombando tudo, não. Jesus, ele espera, ele bate. Ele bate. E se você abrir a porta, ele entra e faz morada. Naquele momento, Zaqueu desceu, abriu as portas para Jesus entrar. E Jesus entrou naquela casa. E mais uma vez eu fico imaginando, eu fico viajando, Eduardo. Assim a casa de Zaqueu devia ser uma mansão, né, Vinícius? Aquela sala grandona. Meu sonho é ter uma sala grandona, com sofazão, para eu poder esparramar. Eu imagino que Zaqueu abriu as portas e Jesus ficou ali no meio da sala. E quando eu estava meditando nessa mensagem, veio algo na minha mente. Quando acontece muitas das vezes, que às vezes alguma visita chega na nossa casa, e nós não estamos esperando, geralmente a gente abre a porta da sala e ela fica na sala. Quando você não está esperando, que às vezes você está ali desapercebida e que o quarto está bagunçado, a cozinha nem se fala, a despensa então piorou, aí você sabe que a pessoa vai ficar na sala, você corre lá e fecha o quarto, né, Alice? Pega as bagunças da sala, joga tudo lá para o quarto, fecha a porta. A visita não vai abrir a porta do quarto, então joga lá, né? Fecha as outras portas, aí só fica na sala.
Porque a visita não vai invadir, ela não vai, não é possível, né? Pelo menos, visita nunca fez isso na minha casa, de chegar e abrir a porta, deixa eu ver o que tem nesse quarto. Se ela fizesse isso, coitada. E aconteceu isso, umas 2 semanas atrás, uma mulher levou uma criança para me orar, e eu disse assim, vamos fazer uma campanha de 3 dias? Vou orar para a criança, orei um dia, aí passou mais um dia, orou 2ª vez, aí na 2ª vez Deus me usou no profundo ali para falar algumas verdades para aquela mulher. Aí tá, Deus mandou falar, estou falando. Aí a mulher foi embora, passou 1, 2, 3, 4 dias. Aí a Vitória falou, mãe, acho que a mulher não gostou não, que ela não voltou. Eu falei, olha filha, falei o que Deus mandou, se ela não gostou, o que eu posso fazer? E tudo bem, falei, não vai voltar mais, que Deus abençoe a criança, e vamos lá, né? Não fechou uma campanha, mas Deus está no controle. Só que passaram bastante dias, a gente já não estava esperando, estava eu e Vitória lá, né? A gente acorda tarde, estava eu, pijamão lá, Vitória, toda largadona, e lá em casa é porta de vidro, então quando você vê, a pessoa já está na porta, batendo. E eu falei, Vitória, acorde aqui, Vitória. E joga uma coisa ali, tinha travesseiro no sofá, nossa, gato esparramado para todo quanto é lado, jogamos tudo para o quarto, fechamos a porta, e a mulher entrou. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo com isso? Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra no nosso coração, Ele não quer somente ficar na sala, mas Ele quer também ter liberdade para os outros cômodos da casa. Essa casa que eu me refiro não é uma casa física, mas é a nossa casa espiritual. Não tem como eu querer Jesus entrar na minha vida e fazer mudança, mas se eu colocar limites, se eu falar, Jesus, o Senhor só pode ficar na sala, não vai no quarto, não vai na cozinha não, Jesus. Como? E depois a gente quer cantar, mexe com a minha estrutura. Como? Quando eu deixo Jesus entrar, eu fecho os olhos e falo, Jesus, fica à vontade. Faz a mudança que for necessária. Tira as coisas de lugar, Jesus. Coloca de novo. E é assim, queridos, que quando Jesus entra na nossa vida, o que vai prevalecer não é a minha vontade, não é a sua, mas é a vontade do Senhor. Porque o Senhor sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. E muitas das vezes, quando nós permitimos que Jesus entre, que Jesus fique à vontade, Ele vai tocar em áreas das nossas vidas, em situações que está guardada lá dentro do nosso coração, naquele porãozinho escondidinho ali, que às vezes a gente nem sabia que tinha, mas estava lá. Sabe quando a gente pega tralha, um monte de coisa? Ah, não preciso disso aqui não, vai jogando, vai amontoando. Mas a um certo dia você lembra, lembrei daquele negócio ali, eu acho que está lá naquele quartinho, eu vou lá. Aí você procura estar lá. Jesus, quando Ele entra, Ele vasculha tudo, Ele mexe tudo. E às vezes tem coisa dentro do nosso coração que está guardada, que está ali, que está nos impedindo de avançar, está nos impedindo de ter uma vida com Deus, uma vida em santidade. Porque nós queremos que Jesus entre, mas nós estamos dando limites para Ele. Mas que nós possamos fazer como Zaqueu. Eu creio que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que é o coração, Zaqueu falou, Jesus, fica à vontade. E naquele momento, querido, o que aconteceu com aquele homem? Ele entendeu que tudo que ele estava fazendo estava errado. Porque quando nós permitimos Deus entrar na nossa vida e mudar o que for necessário, nós somos confrontados. Porque o Senhor, Ele é verdade. E Ele vai mostrar, Ele vai jogar na sua cara aquilo que precisa ser feito. Jesus não é como as pessoas que muitas das vezes passam a mão na nossa cabeça. Jesus, Ele vai nos confrontar com carinho. E Ele vai dizer para nós, olha filho, tem coisas aqui que você precisa trabalhar. Tem coisas aqui que precisa ser arrancado na sua vida. E quando eu entendi essa mensagem,
E que eu falei com o Senhor, Senhor, assim como Zaqueu, entra na minha casa, muda tudo que for preciso. E eu falei para Jesus e falo isso até hoje, vasculha, vê lá dentro do meu coração, vê se tem alguma coisa que às vezes eu não sei que tem, mas tem. Que às vezes, querido, é a falta de perdão, mágoa, ressentimento. Porque às vezes nós abrimos a nossa boca e falamos, não, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva de ninguém. Mas às vezes tem coisas que aconteceu lá atrás, há muitos anos atrás, e que você não percebe, mas que está lá dentro. E isto está te travando, está te impedindo de avançar, está te impedindo de ter uma vida com Deus, uma vida que agrada a Deus. E quando eu pedi ao Senhor para me avaliar, para olhar lá dentro do meu coração, lá dentro da casa, Jesus vasculha tudo. Sabe, Cassinha, quando a gente faz aquela limpeza, quando a gente tira um monte de tralha velha, que a gente vai guardando, mas chega uma hora e fala, agora chega, vamos jogar isso fora. Eu falei, Jesus, faz isso. E eu me lembrei de uma situação, e que eu perguntava para mim mesma, Senhor, será que eu tenho raiva? Será que eu tenho rancor? Será que eu guardo algum tipo de sentimento? E essa situação, queridos, eu acho que eu só ouvi meu pai uma vez na vida, uma vez. A minha mãe nunca falava sobre o meu pai. E era tão engraçado, porque antigamente o povo não tinha sabedoria. A gente falava assim, quem é meu pai, Gabriel? Eles falavam assim, aquele urubu que está voando lá em cima. Eu falei para você não rir, Gabriel. É assim que eles falavam com a gente, cara. E a gente bobo, né? Só que eu não conhecia meu pai, fui crescendo, porque eu fui fruto de não ser sincero, uma pulada de cerca da minha mãe, eu e minha irmã, né? Então eu não conhecia, era algo proibido, o cara era casado. E eu não conhecia meu pai, mas eu tinha esperança. Eu falava assim, não, um dia eu vou conhecer meu pai, alguém vai mostrar meu pai para mim. E o tempo foi passando e eu não vi o meu pai. E na minha mente, pastor Everton, eu idealizava o meu pai, eu tentava imaginar como ele era. Você sabe quando você desenha na sua mente a fisionomia de uma pessoa? E eu ficava desenhando na minha mente como seria o meu pai. E o tempo foi passando, passando. E eu me lembro que quando eu estava com 22 para 23 anos, porque eu tinha casado de pouco, eu casei com 22. E eu fui de táxi com a mãe para a rua. E nós passamos uma determinada casa. E este homem, que era o meu pai, ele parou e debruçou, me lembro como se fosse hoje. Tem coisas que ficam gravadas na nossa mente. Eu me lembro como se fosse hoje, ele debruçou ali naquela parapeito do carro, ali naquela porta do carro ali, e ficou olhando, conversando com a mãe. E a mãe me cutucou e falou assim, esse aí que é o seu pai. E quando a mãe falou assim, esse aí que é o seu pai, ele falou assim, a mulher está ali atrás. Meu mundo foi ao chão. Toda a minha expectativa, tudo aquilo que eu sonhava, que eu idealizava, ai, o meu pai, eu queria poder abraçar ele, eu queria poder chamar de pai, mas naquele momento, quando ele olhou e falou assim, fala baixo, porque a mulher está ali. Aquilo para mim foi um golpe profundo. Então, queridos, por muito tempo, eu fiquei com aquilo na minha mente. Falei, poxa vida, eu queria tanto conhecer o meu pai, olha da forma que foi. E nisso, né, foi passado o tempo, eu me converti. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor, que era para me sondar, lá dentro, vasculhar a minha casa, o meu coração, e ver se dentro de mim tinha alguma mágoa, algum ressentimento do meu pai. Eu falava, Senhor, limpa. Ainda que tenha alguma coisa que talvez eu não perceba, limpa. Porque eu sei que eu estou na tua presença e eu não posso, Jesus, pregar a tua palavra. Eu não posso cantar, não posso adorar se dentro do meu coração eu estou nutrindo ali um rancor,
um sentimento de, sei lá, de sofrimento, de rejeição. Eu falava, Deus limpa. E Deus foi limpando. Deus foi trabalhando. Deus foi tirando aquilo de mim. E nunca mais eu ouvi falar do meu pai. A não ser que depois, passado muitos anos, falaram comigo que ele tinha morrido. Eu tenho um monte de irmãos espalhados por aí, Marcos Paulo. Tenho vontade de conhecer, mas nem sei onde anda. Eu fiquei sabendo que meu pai morreu. Mas hoje, quando eu falo isso, e quando eu falo, Jesus, entra na minha casa, vasculha, limpa tudo, faça assim como o Senhor fez com Zaqueu. Limpa tudo, tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Hoje eu posso olhar para dentro de mim e ver que não tem nenhum tipo de mágoa, nenhum ressentimento. Nada, querido. Eu sou livre. Porque eu deixei Jesus entrar dentro da minha casa e fazer a mudança necessária. Naquele momento. E diz a palavra do Senhor, no verso 7, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Muitas das vezes, nós seremos atacados. Muitos vão zombar de nós quando nós deixamos a nossa vida de pecado e convertemos a Cristo. Mas Zaqueu não se importou com isso. E eu falo para você também que está aqui. Muitas das vezes você vai ser julgado. Ah, mas fez tanta coisa, agora está lá na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ah, já aprontou, já fez, aconteceu, agora está lá na igreja. Muitos vão falar isso. Mas, querido, não se importa, porque o que importa é como Jesus te vê. É se realmente houve arrependimento, se realmente houve transformação, é isso que Jesus está olhando. A sociedade pouco se importa. Quantas das vezes, né, Marcos Paulo? Eu não sei muito da sua vida no passado, não, mas acho que você aprontava um bocadinho, né? As pessoas às vezes julgam lá, está lá agora pregando a palavra, mas já fez, já aconteceu. O que importa? O que importa é hoje. O que importa é que hoje ele tem testemunho para contar. E Zaqueu, todos murmuravam dizendo, como assim? Como que ele entra na casa de um pecador? Mas é esses que Jesus quer. É esses que vão até Jesus, que é um motivo certo, com a motivação certa. Porque na realidade nós temos que ir até Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que Ele é. E diz a palavra, no 8, que levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vamos dizer que Zaqueu poderia ter 2 milhões. Ele pega 1 milhão e dá para os pobres. Quando Jesus entra na nossa vida, nós somos confrontados e nós nos arrependemos da vida de pecado que nós estamos levando. Mas quando o encontro é real, quando o encontro é verdadeiro, quando na verdade nós nos entregamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com sede, de todo o nosso entendimento, sabendo que Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é a água purificadora, como foi cantado aqui. Aleluias. Jesus está passando aqui hoje. Jesus está passando, querido, o que você está esperando para entregar a sua vida a Ele, para falar com Ele, Jesus, pode entrar na minha casa, fica à vontade, mexe o que for necessário, arranca tudo aquilo, Deus, que está ocupando o lugar, mas que para nada serve. E Jesus vai limpar, Jesus vai trabalhar, como Ele fez na vida de Zaqueu. E diz Ele, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta
casa, pois também este é filho de Abraão. Olha o amor de Jesus para com o pecador. As mãos do Senhor, elas estão estendidas. E ela está te convidando, está nos convidando a todo dia a ter um encontro com Ele. E não achar desculpas, como às vezes a multidão hoje, quantas desculpas nós arranjamos. Às vezes até para ir na casa do Senhor. Hoje eu não vou porque está calor demais. Hoje eu não vou porque está fazendo frio demais. Hoje eu não vou porque é fulano que vai pregar, vou deixar para outro dia. Hoje eu não vou porque é aquele grupo de louvor lá que vai cantar, eu não gosto. Meu Deus, quantas desculpas. Mas Jesus só quer um verdadeiro coração, um coração adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer de mim e de você. E no 10, disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, aleluia! Xarabassubi andarás. Quantos Zaqueus estão perdidos por aí? Quantos Zaqueus estão procurando no dinheiro a felicidade, nas coisas, mas com o coração vazio, com o coração angustiado, com o coração triste, porque a verdadeira alegria somente Jesus tem para te dar. Não que ter dinheiro seja ruim, não, gente, é bom. Gente, quando eu ministrava essa palavra, Deus falou forte no meu coração. Eu acho que acontece com algumas pessoas, acontece comigo, e Deus está tratando comigo nessa área. Você já percebeu que quando você compra uma roupa nova, você fica todo empolgado? Eu fico. Se eu compro na sexta-feira, no domingo, eu já quero com ela na igreja. Né, Alice? Né, Lana? E a gente põe, só que aí você vai no domingo, quando dá na segunda-feira, aquela roupa já não faz mais sentido. Aí você já cresce o olho, já passa na vitrine, já vê uma outra, falou, aquela ali me agradou. E assim vai. Sabe por quê? Porque coisas, roupas, mansão, dinheiro não vai preencher o vazio que só Jesus pode preencher no seu coração. Ela vai te trazer um prazer momentâneo, talvez ali só no domingo, depois já não vai mais. Mas Jesus não. A felicidade, a alegria de Jesus, ela dura eternamente nas nossas vidas. Zaqueu teve aquele encontro com o Senhor. A vida dele foi transformada. Ele percebeu que o dinheiro não era tudo na vida dele, mas que Jesus era tudo. E Jesus, Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de me abençoar. Jesus, quando Ele olhou para cima, Ele viu aquele homem ali todo quebrantado, porque o coração de Zaqueu tinha sede de Deus. Porque Jesus sabe quando na realidade que nós queremos adorar Ele de verdade. Porque não adianta, querido, eu vim para o culto só por vir. Eu vou lá porque o pastor precisa me ver lá. Eu vou lá senão o pastor Marcel vai puxar a minha orelha. Mas eu preciso ir, porque eu quero ir, porque eu amo estar na casa do Pai, porque eu quero adorar aquele que é o autor da vida, aquele que tem me sustentado, aquele que tem trago tantos livramentos para minha casa e para minha família. E ainda que Ele não faça nada, eu quero adorar. Oh, labaxeri andarabassubi andarabaxei. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está passando, Jesus passa todos os dias e Ele te faz o convite. Ei, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu quero mudar a sua história. E se tem uma coisa que Deus é especialista, é mudar a situação, é mudar cenário, é mudar vidas. É tirar aquele que está no fundo do poço e reerguer de novo. É assim que meu Jesus faz.
E é assim que Ele fez comigo, há 20 anos atrás. Infelizmente, eu fui no motivo que era o certo, mas a minha motivação era errada, porque eu fui por causa da dor. Mas hoje, todas as vezes, quando alguém faz o apelo aqui na frente, a vontade que eu tenho é levantar minha mão e sair correndo, falar, eu quero aceitar Jesus de novo. Aleluias. E Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Ele quer mudar a sua história, como mudou a minha história. Mas abra a porta da sua casa como Zaqueu e deixa ele entrar. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Eu já estou na casa do Pai, já tenho, ó. Mas será que verdadeiramente você abriu a porta da sua casa e deixou Jesus fazer a mudança verdadeira? Será que você deu liberdade para Jesus entrar e vasculhar tudo, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele? Sabe por quê? Porque muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. Levam a vida que aparentemente, quem olhava para Zaqueu ia falar porque ele estava na pior. O cara era rico, tinha uma boa casa, não estava com problema de saúde, mas tinha um vazio dentro dele. E às vezes, quem sabe, pessoas que estão dentro da casa do Pai, que já desceram da árvore, abriu a porta da casa, mas não deixou Jesus fazer aquilo que era necessário, continuam perdidos. E a palavra de Deus hoje é, deixa Ele entrar aí. Como diz a canção, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Assim. Deixa Deus entrar na sua casa. Às vezes tem feridas que estão aí abertas. Deixa Ele entrar. Deixa Jesus passar remédio, deixa Ele curar. Que é isso que Ele quer fazer. E Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus mudou a história daquele homem. Aquele homem se arrependeu dos seus pecados. Ele disse, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E vou restituir quadruplicado todos aqueles que eu roubei. Ele foi confrontado e o arrependimento chegou na vida de Zaqueu. E que nós possamos nessa noite, querido. Talvez você já ouviu muitas pregações sobre Zaqueu de uma forma diferente. Mas através dessa mensagem, como Deus me confrontou. E Ele nos confronta todos os dias. A ter uma vida diferente, a ter uma vida de verdade na presença de Deus. Amém? É essa palavra que eu deixo para vocês nesta noite. E que em nome de Jesus possa ficar gravada no seu coração. Tá? Que Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. A vida de Zaqueu foi transformada quando Jesus entrou em sua casa e automaticamente no seu coração. Eu entendo que nós podemos te aconselhar, te falar do que você tem que fazer, do que você não tem, que você tem que melhorar como filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe, no trabalho, na escola, no trânsito, onde você estiver. Mas mais importante que tudo isso é Jesus entrar na casa do seu coração. Porque se Jesus entrar na casa do seu coração, as coisas vão acontecer automaticamente. As atitudes de Zaqueu foram automáticas, porque Jesus entrou no coração dele. Se Jesus entrar no seu coração, a sua vida vai ser transformada. Talvez você está aqui hoje pensando, pastor, eu tento,
e não consigo. Se Jesus entrar no seu coração, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te aperfeiçoar enquanto você viver. E pela graça dEle, você vai conseguir. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos pedir ao Senhor que essa palavra possa transformar o seu coração. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque houve salvação na casa de Zaqueu naquele dia. E eu também acredito, meu Pai, que o Senhor está salvando pessoas aqui dentro, em casa, onde quer que essa palavra está chegando. Eu tenho convicção, meu Pai, que o Teu Espírito Santo é capaz de salvar. O Teu Espírito Santo é capaz de transformar. O Teu Espírito Santo é capaz de trazer salvação. Onde há, Deus, um alcançado pelo Senhor. E pelo poder que há no Teu santo nome, eu quero pedir, esteja, Deus, abrindo o nosso coração. Esteja, Deus, entrando no nosso coração e trazendo transformação. Pai, a Tua igreja precisa de Ti, a Tua igreja precisa da Tua presença, e eu oro pedindo ao Senhor que a salvação, meu Pai, alcance a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que haja perdão, que haja restauração, e que em nome de Jesus, a fé, Deus, possa crescer dentro de nós, e nós possamos crer, sabendo que há um só Salvador, há um só Deus, há um só caminho para chegar até o céu, e esse caminho é Jesus, e que Jesus, assim como entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, Jesus possa entrar no coração da Tua igreja hoje. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Presta atenção nos avisos, para você não ficar perdido durante a semana. O pastor Marcel está de férias. Você deve ter visto aí nas redes sociais, o pastor está de boa. Então o pastor Marcel está de férias. Qualquer problema com o seu líder de célula, amém? Se ele não resolver, o pastor Everton está aí. Mas qualquer problema com o seu líder de célula, ah, pastor, não tem uma célula, caça uma célula que vai ficar bom para nós, amém? Semana que vem nós temos relógio de oração. Preste atenção nisso. O pastor Marcel citou na última oração. Ele não mandou mensagem atentando os irmãos para vir orar. E o que aconteceu no último relógio de oração? Não veio quase ninguém. Então, nós não vamos ficar mandando mensagem. Irmãos, vem orar. Eu entendo que vocês já estão orando em casa, tá bom? Nós entendemos e acreditamos que nós queremos estender para a igreja, para estarmos aqui orando junto. Então, segunda-feira, começando às 6 da manhã, terminando aí meia-noite de sexta-feira, você pode procurar o Eduardo, hoje após o culto, que ele vai anotar no celular ali os nomes, amanhã a gente vai colocar no quadro. O meu pedido é que a igreja inteira participe da oração. Aproveita e chama alguém que não está no culto hoje. Amém? Horário 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Você que vai escolher o horário e vai comunicar com o nosso irmão. Amém? Culto, domingo, 19h30. Vem aqui. O Eduardo vai estar ministrando, tá lembrado, né? O Eduardo vai estar ministrando. Domingo eu vou estar em Boa Família ministrando a ceia. E os irmãos aí, o pastor Marcel ainda está de férias. E os irmãos vão dar continuidade ao culto. E vocês venham também para ajudar os irmãos. Tem escola bíblica dominical, 8h40 da manhã. Vem aqui, pois eu tenho certeza que você vai aprender um pouco mais do Senhor. Mais 2 avisos. Quarta-feira que vem nós temos reunião com todos os pais das crianças do Ministério Infantil. Então você que tem filho, quarta-feira, 19h30. Nós não vamos ficar também insistindo. Papai, venha, está combinado, amém? 19h30, você que tem filho no Ministério Infantil, vem aqui, eu tenho uma palavra ao seu coração. E nós temos cantina após o culto, mini pizza, apenas R$2. Passa lá,
para você comer um pouquinho e também abençoar a igreja. Nós precisamos de terminar essa obra, irmãos. Então, Deus precisa enviar o dinheiro aí. O nosso pedido é que você oferte, dizime e ore. Ore para nós terminarmos essa obra. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Cumprimenta esse irmão que está do seu lado e que Deus abençoe a sua semana.